meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio de Podcast Eufóricas. Comigo, Helena Fagundes e... Comigo, Bianca Dias. Então, nesse episódio, que é o de número 28, que recebe o nome de As Facetas do K-Pop, né? Com a nossa convidada especial, Maricota. Muito obrigada por ter participado, Mari. Muito obrigada. E claro, como de costume, já sigam as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o @podcasteufóricas, o nosso Twitter, @eufóricaspod, o nosso TikTok, @podcasteufóricas, e já compartilhe esse episódio para aquele amigo que você sabe que é fã de K-pop, que vai amar esse episódio. A nossa convidada especial tá incrível, foi um bate-papo muito legal, então já compartilha. E hoje aqui no podcast trouxemos uma convidada incrível, youtuber, DJ e fã de K-pop, mais conhecida como @maricota_16 e no YouTube como Maricota TV. Mari, mais uma vez, muito obrigada por ter concedido essa entrevista pra gente, foi muito legal e a gente agradece muito. E siga ela em todas as redes sociais, porque ela merece. E ela tem um conteúdo incrível, pessoal. Se vocês são fãs de K-pop, vocês vão amar, tipo, em dobro. Então, vale super a pena. E óbvio que vocês pediram esse tema e a gente trouxe porque vocês sempre são ouvidos aqui no Eufóricas. Esse episódio também, como a gente já prometeu, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Vocês conseguem encontrar pelo Podcast Eufórica, só digita lá na barra de pesquisa que vocês vão encontrar esse episódio. Podem dar streaming por lá, assistir por lá, compartilhar também com seus amigos. E vamos para nossa entrevista, que ela tá incrível, sério. Para começar, a gente quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho e como você se tornou fã de K-pop, né? E quem é você? Longa história. É uma longa história. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu também sou DJ de K-pop. E eu, há 2 anos e meio, resolvi fazer um canal no YouTube sobre isso. Mas antes de tudo, eu comecei como DJ, foi aí que eu me introduzi no meio. O que rolou foi o seguinte, na verdade, eu não comecei escutando K-pop. Eu comecei vendo drama, sem saber que eu estava vendo alguma coisa coreana. Então, eu achava que era um filme. Gente, eu era muito sem noção. Eu achava que eu estava vendo um filme com várias partes, porque era difícil de ser jogado na internet, muito longo, e as pessoas picotavam os filmes. Gente, muito boa. E eu achava que tudo era japonês. Gente, achava que tudo era japonês, porque eu descobri do nada vendo anime e eu vi que tinha tipo um live action de um anime que eu tava vendo. Me interessei e comecei a ver. Beleza, até então beleza. O primeiro realmente foi japonês. Agora, os outros foram todos coreanos e eu não sabia. Sim. Começou por aí. Sim. Até o grande dia que eu comecei a ver Boys Before Flowers. E no drama, a trilha sonora, uma das músicas era do SHINee. E tinha uma outra que era do Yuki, se eu não me engano. E aí a minha prima tava limpando a casa, porque eu moro com ela, né? A gente divide apartamento. Uhum. E eu tava aqui quieta no meu quarto, como quem não quer nada, cantando a música do drama. Aí ela virou pra mim e falou: por que você tá escutando K-pop? Eu falei: o que é isso? Aí ela: K-pop, aquela. nossa, aí que você tá ouvindo? Eu falei: a música do filme? Do filme! Aí ela: isso não é filme? Eu falei: claro que é. Aí ela: Mariana, isso é uma série. Aí eu falei: uma série? Ela: é coreana? Eu falei: coreana? Como assim uma série coreana? O que rolou? Aí ela me explicou. Ela falou: Mariana, isso é uma série coreana, é uma adaptação de Hana Yoridango, que é um mangá japonês, e esses que estão cantando aí do SHINee, uma banda coreana. Eu fiquei, gente, o que rolou na minha vida? Minha cabeça explodiu. Aí, beleza. Aí, nesse dia, ela, limpando a casa, começou a me mostrar uma música da Ciel. Aí eu falei: mano, isso é bom, isso é massa, isso é legal. Aí me mostrou Big Bang e tudo mais, beleza. Morreu. Continuei vendo minhas séries agora, sabendo que era uma série, e comecei a catar mais sobre o assunto, porque eu me interessei muito, achei muito interessante. Beleza, até aí. A filha do meu padrasto, ela já estava envolvida nesse meio aí há alguns anos, porque ela é bem mais nova que eu. Eu tenho quase 30, ela tem uns 18. Enfim, geração Z, né? Uhum. Aí ela estava envolvida nisso, dançava. Eu lembro que minha mãe comentava que ela dançava coisa de asiático. E eu ficava tipo, que porcaria é essa? Porque na minha época era só anime. Sim.
Eu falei, tá bom, ignorei. E aí um dia teve uma reunião de família e tal, e a minha prima tava nessa reunião de família, acho que era um Natal, e a minha irmã também. E aí elas começaram a conversar sobre K-pop. E aí eu comecei a ouvir. Aí elas, porque a Mariana não escuta, ela só vê novela. E eu fico assim, ai, gente, K-pop, ai, ninguém merece K-pop, K-pop. Aí, beleza. Aí a minha prima mostrou o BTS, que na época tava lançando Save Me, é bem antigo. Aí eu falei, vou escutar esse negócio aí. Ela me mostrou Dope. Aí eu já me interessei, já falei, legal. E aí, nessa época que eu comecei a escutar, eles estavam lançando Save Me, que é minha música preferida. Aí eu falei, pronto, ferrou. É esse negócio aí. Comecei a catar. E quando eu vi, né, minha gente, eu estava maluca, completamente bolada. Eu estava sendo estagiária de uma rádio. E eu estagiava nessa rádio, ela era uma rádio muito famosa aqui no Rio, uma rádio enorme. E aí, nessa época, eu comecei a ir em festas de K-pop aqui no Rio, sendo que só tinha, assim, uma, tá ligado? Só tinha uma festa. Pra mais de 18 anos, que era boate mesmo. E eu fiz amizade com o dono dessa festa e tal. Eu falei, ai, eu quero tocar. Porque eu ficava assim na festa, legal, não tá tocando a música que eu quero tocar, cadê? E aí eu falei, ai, vou fazer amizade com o dono dessa festa pra ver se ele deixa eu tocar. E como eu já conhecia uma galera influente no meio, e eu já sabia um pouco sobre equipamento e tudo mais, daí eu resolvi me aprofundar. E aí eu comecei a tocar nas festas de K-pop aqui do Rio. E aí foi crescendo. Botei BTS pra tocar pela primeira vez na rádio com o Mic Drop. Consegui. Tipo, foi a primeira vez que eu toquei K-pop na rádio do Rio. Porque eu enchi o saco. E aí, quando eu saí do estágio e me formei, o meu TCC foi sobre expansão da cultura pop coreana e suas estratégias comunicacionais, porque eu fiz publicidade. A minha professora de publicidade virou pra mim e falou assim, cara, teu TCC está excelente, eu quero fazer um livro dele. Mas antes, por que você não faz o canal no YouTube? Ela virou pra mim e falou assim, do nada. Aí eu fiquei tipo, cara, nunca pensei nisso na minha vida. Eu falei, por que não? Já tô me formando, não tem nada pra fazer mesmo, sabe? Tipo, por que não? E foi aí que tudo começou, né? Que tudo. Sim. Eu amei. Nossa, porque, eu amei. Tipo, é literalmente uma história, assim, de como o K-pop entrou na sua vida. Não é tipo, eu ouvi um dia na rádio e aí falei, vou ouvir, vou procurar mais e virei fã. Foi uma coisa que revolucionou, né? Tipo, totalmente sua vida. Sim, tipo assim, me deu uma profissão que, tipo, gente, eu amo tocar, sério, eu sinto muita falta. A pandemia tirou isso de mim, é uma coisa que eu sinto muita falta, tanto que eu fazia live tocando lá no canal e o pessoal adorava, a gente fazia festinha de K-pop, era muito bacana. Nossa, que tudo. Eu fazia aqui em casa mesmo, tipo assim, improvisado. Durante a pandemia, tipo, bastante. Amei. E aí eu meio que entrei nesse negócio de DJ e tal. Óbvio que eu toco em festas sem ser de K-pop também, mas eu sempre boto K-pop. Tipo, já troquei no Copacabana Palace e eu sempre botava K-pop no Copacabana Palace. E eu ficava, que é isso? Tipo, não sei se vocês sabem, mas o Copacabana Palace é o hotel mais famoso aqui do Rio, um hotel 5 estrelas. Sim. E ele e tipo assim, teoricamente eu não podia tocar. Mas, como o K-pop é muito versátil, eu botava. Então, assim, panfletava K-pop, né? Com certeza. Nossa, virou um projeto na minha vida que eu nunca esperei que fosse virar, sabe? E aí foi crescendo, e aí me trouxe coisas boas, isso, sabe? Tipo, o K-pop me trouxe coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ter. E aí eu conheci os meus amigos, tipo, a Natália Isadora, a Gabi, o André, e eles viraram, tipo assim, a minha família, basicamente, tipo, a gente conversa todo dia, a gente faz coisas junto sempre, e a gente foi pra Coreia junto. Então, assim, foi uma coisa que, assim, gente, destino. Nossa, esse negócio não entrou na minha vida à toa, não é possível. Achando, sabe, experiências muito boas, coisas maravilhosas que eu nunca na minha vida achei que eu fosse experimentar. E veio numa época muito ruim da minha vida. E foi uma coisa que me fez muito bem. E me deu um rumo, sabe? Sim, nossa, que incrível. Nossa, é incrível. Eu amei. Sério, amei a história. Porque eu acho que é diferente de tudo, assim. Sempre que eu ouço uma história de alguém que virou fã de algo, é uma coisa tipo, eu olhei, vi na TV, vi um clipe, e aí eu falei, vou ouvir, e aí começou a ouvir. Falou, me tornei fã. Quando foi olhar, virei fã. Só que teve muito impacto na sua vida. Isso é muito, muito legal. Teve legal. Muito real. E agora, assim... Não, pode falar. Não, pode falar, não tem problema. E eu comecei a escutar, eu já era mais velha, né? Eu já tinha uns 22 anos. E aí eu sempre escutei que isso ia ser uma fase que ia passar na minha vida, que era uma coisa tipo anime. Eu gostava muito de anime quando eu era mais nova. E foi realmente uma fase da minha vida, hoje em dia eu não vejo.
mas não que eu não goste, é só porque eu não tenho tempo mesmo. Mas sempre falaram pra mim que era tipo, ai, isso é coisa de gente doida, que não sei o que, não sei o que lá. E eu falava, coisa de gente doida, isso vai fazer sucesso, vocês vão ver. Eu falava isso até na rádio que eu trabalhava. Porque quando eu botei pra tocar, eu recebi, tipo assim, o pessoal, além de estranhar muito, muita gente desdenhou, sabe? Falou, tipo, essa garota é maluca, só fala disso, só quer saber disso. E eu falava, gente, isso é só um estilo musical. Você gosta de rock? Eu gosto de K-pop. É igual, é a mesma coisa. E você vai ver que vai fazer sucesso. Vocês vão ver que vai fazer sucesso. Hoje em dia, eu ligo a rádio e nessa rádio toca BTS, sabe? Tipo assim, então... Sim, Não só aí no Rio, mas aqui em São Paulo também. exato. Aqui é um sucesso, então, tipo, Aqui não é tem um nem como falar. sucesso. Toda rádio toca K-pop hoje em dia. Na minha cabeça, São Paulo sempre foi um estado mais avançado em relação a isso do que o Rio. Eu acho o Rio muito assim, sabe? Pra indústria musical. Tem sempre um estilo de música próprio que os cariocas gostam. Por exemplo, quando tem uma rádio de rock aqui no Rio, normalmente não dá certo, porque carioca só escuta a mesma coisa. Então eu acho que o carioca ele é mais fechado para outros estilos musicais. Então aqui a gente aderiu muito tarde. Por exemplo, no primeiro show do BTS que eu fui em São Paulo, que foi na Wings Tour, que foi o primeiro show de K-pop da minha vida, São Paulo eu já encontrava tudo deles. E aqui no Rio eles não existiam, sabe? Então eu vejo essa diferença entre os estados também. Sim. É uma coisa que eu reparei muito. Isso é muito interessante mesmo, né? Porque como a gente pensa que é um gênero assim tão abrangente, a gente achou que, tipo, foi aderido em todos os estados, assim, de Sim, boas. exatamente. Tipo, super tranquilo, né? Todo mundo aderindo. Porque você falou exatamente disso, que surgiu o K-pop, por exemplo, no Rio, né? Igual você estava explicando a situação, que foi algo que as pessoas ficavam, ai, nossa, mas ninguém gosta desse estilo, porque tá tocando na rádio. Só que, na verdade, o K-pop tá aí desde 1980, né? Que lógico que agora, esses últimos anos, que teve esse boom, assim, mas na sua visão, assim, em qual momento houve aquele estouro mesmo do K-pop que você falou, agora todo mundo, assim, se não gosta, vai ouvir e vai tocar nas rádios, vai estar na parada musical. Você percebeu esse momento, assim, qual foi pra você? Eu percebi esse momento exatamente no momento de Mic Drop do BTS, porque na verdade eu acho que tem vários momentos. Eu vou ter que apontar alguns deles. A gente não pode deixar de citar o BTS com certeza, isso é um fato, porque eles revolucionaram a música, né? Eles revolucionaram o jeito das pessoas aceitarem o estilo na vida, sabe? Eu conheço muita gente que não via K-pop naquela época, que achava uma coisa esquisita por não ser em inglês, e via as pessoas mudando a cabeça delas por conta do BTS, então a gente não pode realmente deixar de tocar no nome deles nesse momento, isso é um fato. Na época de Blood, Sweat and Tears, eu acho que foi a época que começou a popularizar, não era algo muito popular, mas realmente a Wings Tour começou a abrir mais a cabeça das pessoas. Por exemplo, eu comecei a ter uma noção do que estava acontecendo mais, assim, na Wings Tour, porque o BTS veio fazer shows aqui no Brasil, fecharam 2 dias e ainda teve gente que não conseguiu comprar, e foi muita gente que ficou de fora. Então eu consegui ver a dimensão desse negócio nessa época. Fora que, além do Brasil, outros países tiveram mais de um show com arenas cheias. Não foram, tipo, aqui no Rio de Janeiro foi... Aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, foi no Citibank Hall que eles fizeram um show, que é um lugar pequeno relativamente, né? Como se fosse o Vivo Rio aqui de São Paulo. E nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles já faziam shows em estádios. Então eu comecei a ter uma visão do que era isso a partir desse momento, que já era, tipo, um ano depois que eu comecei a escutar. Depois disso, a gente tem a era Mic Drop, Fake Love, DNA, que foi quando a galera começou a prestar mais atenção. Fake Love, eles apresentaram essa música já numa premiação americana, então você já começa a ver a introdução deles no mercado americano e o início da popularização do grupo, né? A gente pode falar assim. E agora... depois que, se eu não me engano, depois que eles lançaram, deixa eu ver, Boy With Love, eu já tinha certeza que aquilo dali não ia ter mais volta. Eles já iam ter sucesso mundial. E depois eles lançaram Dynamite, lançaram, enfim, o que a gente consegue ver hoje em dia. Então, pra mim, o início, a ponta do iceberg começou em Blood, Sweat and Tears. A ponta do iceberg, pra mim, foi ali. E a popularização começou naquela era Mic Drop, DNA, Fake Love, entendeu? Então, pra mim, ali que o negócio aconteceu. E a gente teve a popularização depois, mesmo assim, em massa, eu acredito, depois de Boy With Love, que eu acho que foi o surto, porque ele fez
o feat com a Halsey, e foi o primeiro feat que teve MV com uma pessoa de um outro país, sabe, de um americano. Então, assim, eu acho que foi nessa época aí mesmo. O K-pop não é apenas um gênero musical, mas também é um estilo e modelo de produção da indústria. Nessa ideia, as empresas tentam consolidar os idols. Você poderia explicar pra gente como funciona essa questão assim da industrial, a respeito das gravadoras, como funciona essa questão da construção dos idols? Na verdade, eu vou até muito além do que você falou e vou completar, porque o K-pop, ele é um estilo de vida. As empresas, eles não vendem só um estilo musical. Eles vendem a estética, eles vendem a aparência, eles vendem produtos, eles vendem emoção, que é muito importante. Eles vendem um estilo que você quer entrar mesmo, assim. Eu acho que se você, por exemplo, for perguntar para alguns fãs de K-pop, pegar uns 10 fãs de K-pop e sair perguntando qual é o maior sonho da vida deles, muito provavelmente as pessoas vão falar ou ir para a Coreia do Sul, ou me tornar um idol, enfim. Então, eu acho que eles vendem mesmo um estilo de vida e isso é sensacional pensando como publicitária, falando como publicitária. Eu falei para vocês que o meu TCC foi sobre isso, então eu tenho uma tese para vocês. Nossa, eu posso provar. Então, eu acho que, assim, as empresas, elas começam construindo uma identidade para cada idol. Se você for pegar um grupo, cada grupo tem a sua personalidade, sabe? Tem uma pessoa que ela é a mais engraçada, tem a pessoa que dança melhor, tem a pessoa que é o líder. Então, vamos começar por aí. Eu acho que a identidade do grupo ela é formada a partir do momento que as pessoas recebem as nomenclaturas dela e o que elas vão fazer dentro daquele grupo. Tipo, o líder, o main dancer, a vocal line, a rap line. Então, a gente sempre vai ter essas personalidades dentro de um grupo. E isso começa a construir a identidade de um grupo, né? E dentro disso, a gente ainda tem os programas de variedade que pegam os idols para participar desses programas, o que é muito interessante, porque durante esses programas de variedade que a gente começa a conhecer um pouco da personalidade de cada idol. E a partir daí você tira o seu bias, o seu TT, que são as personalidades que vocês mais gostam dentro daquele grupo. Então isso já é muito interessante, porque emocionalmente eles já trazem você para perto deles, sabe? Tipo, eu tenho sei lá, o Parque de Mim. Gente, vou dar BTS tudo como exemplo, porque eu acho que quem não conhece o K-pop num todo, vai ser mais fácil da galera visualizar. Vou pegar Parque de Mim. Parque de Mim é o membro mais fofo do BTS. O J-Hope é o membro mais engraçado. Me identifico muito com eles. Mas eu gosto mais do membro mais engraçado. Ele é o meu TT. E ele me chama mais atenção e tal. Ele é o meu bias record. Entendeu? Então a gente começa a se apegar a eles a partir desse momento. Então, eu acho que a criação de uma personalidade para cada membro do grupo é o primeiro passo para você criar um grupo de K-pop de sucesso, e é isso que as empresas sempre tentam fazer. Tanto que os grupos mais novos estão sempre sendo introduzidos em programas de variedade. E aí a gente tem, por exemplo, o ATEEZ. O ATEEZ, eles tiveram também, quando debutaram, era uma minissérie, onde eles viajavam juntos e era tudo gravado. E aí você conhecia mais eles, como era a entrosação com eles e tudo mais. E isso, mano, é essencial. BTS tem o Bon Voyage, que são eles viajando, eles introduzindo com eles mesmos, e sempre normalmente tem isso, pra você se sentir mais próximo do idol. Depois disso, eu acho que começa a vir a parte mais capitalista do negócio. O BTS eu acho muito interessante, porque eles criaram a Line. A Line, pra mim, é um puta jogo de marketing muito bom. Porque ele envolve o emocional, sabe? Aquela vontade do fã de querer ter aquilo. Por quê? A Line fez uma parceria com o BTS, né? Foi a Line? Foi. Fez em parceria com a Big Hit, a Line Friends e a B21. A B21 é a marca, ó, meus bonequinhos são da B21. É a marca do BTS na Line Friends. E é muito interessante o que eles fizeram, porque eles pegaram todos os membros do BTS e falaram assim, cada um vai desenhar um bichinho. Vocês vão desenhar do jeito de vocês,
cria um bichinho e uma história do bichinho. E eles criaram a história do bicho de acordo com eles. Então foram eles que criaram esses bichinhos. E cada membro tem um bicho. E cada bicho tem uma história que eles criaram. Ou seja, você já cria também uma parte emocional pro fã poder comprar aquilo. Sim. E além disso, os bichinhos acompanham eles. Tipo assim, eles têm um canal no YouTube, antes de serem lançados, foi lançada uma minissérie dos bichinhos, contando a história de cada um, o entrosamento deles, o que cada um fazia. E aí lançaram a marca. E aí, se você for no Twitter dos bichinhos e no Twitter e na página do Facebook deles ou no Instagram, além deles postarem os lançamentos, agora não mais porque a gente tá em pandemia, mas quando o BTS entrava em turnê mundial, os bonequinhos acompanhavam eles. Então, tipo, eles também estavam em carreira mundial. Então, tipo assim, em tour mundial. Então, você entrava no Twitter, tinha foto deles em Paris, enquanto o BTS estava fazendo show em Paris. Entendeu? Então, tipo assim, sensacional. Isso é maravilhoso. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca E o pior é que os bichinhos eu já vi, eles são muito fofos. Não, confesso, eles são muito bonitinhos. Eu que mais tenho. Meu planner é da B21. É muito fofo. Eu fui pra Coreia e eu literalmente gastei o meu dinheiro inteiro nessa loja. Não tô brincando, é muito sério, é questão de morte. A gente entende, a gente é fã também. Tipo, a gente entende. Então, é uma energia caótica, junto com felicidade, enfim. Sortei. Fazer o quê? Sortei. Esperei isso a minha vida inteira, sortei. Mas isso é muito legal, eu acho um marketing muito interessante. E além disso, a gente também tem as super produções dos MVs, a gente tem as super produções dos stages e até mesmo dos shows. Então, assim, é realmente uma coisa feita para qualquer pessoa. Porque é um estilo musical que engloba vários outros. Você não tem o K-pop não é um estilo. O K-pop tem tudo. O K-pop tem jazz, o K-pop tem soul, o K-pop tem R&B, tem hip hop, tem pop, tem EDM, tem tudo. Então é feito para literalmente qualquer pessoa gostar, nem que seja de uma música só. Então, assim, é um estilo musical pensado e voltado para isso. E outra, também é produzido para todo mundo gostar. Porque não tem como você ver um MV de K-pop e você falar, caraca, que clipe horroroso. Porque não existe. Não tem mesmo. Pior que é verdade. Eu sou formada em rádio e TV, a gente tem que analisar coisas do audiovisual. E eu sinto que os clipes de K-pop, acho que revolucionaram muito essa questão do videoclipe, Gente, porque é uma super é produção. muito bom. E são lindos os clipes, são maravilhosos e, tipo, tem referência, é um prato muito cheio pra análise. Eu adoro analisar clipes de K-pop. Alguns dos MVs ainda tem história, tipo, tem grupos que têm conceitos e contam histórias por trás desses MVs. E os fãs ficam botando, tipo, fazendo várias teorias na cabeça. E isso, tipo, sem você saber, você já tá introduzido naquele meio. Tipo assim, você já tá pesquisando saber do que aquilo dali tá falando. E produzindo teorias. Tem gente que faz fanfic da teoria. Então, assim, é um negócio que é feito pra você se ferrar quando você entra, entendeu? É um buraco, eu falo que é um buraco sem fundo. Porque não tem como você sair, gente. Não tem. Porque você vai sempre ser pego por alguma coisa. Ou pelo estilo de maquiagem, que é diferenciado. Você não vê música americana, pop americano, pop inglês, enfim, pop de qualquer outro lugar do mundo, como, por exemplo, grupos femininos. Eles têm uma estética, eles têm uma maquiagem diferenciada. Isso é uma coisa muito do K-pop. Muito feito para a geração mais jovem, muito feito para a geração da galera mais velha também, porque é uma estética que a gente nunca viu. E você tem também o estilo de como você se veste. Muito dos K-popeiros se vestem iguais aos idols, sabe? Tem um estilinho ali por trás daquilo. Então, assim, são várias coisas, várias coisas que te introduzem pro seu dia a dia. Tipo, K-Beauty, até as próprias séries, porque eles botam os idols pra atuar em séries, gente, isso é genial. Você ter idols que são atores, isso é genial. Porque você, mano, às vezes você é fã do cara que canta e você nunca imaginou que o cara pudesse atuar. E aí você vê o cara sendo, assim, protagonista de um filme muito foda. Ou então, protagonista de uma série muito boa. E você fica tipo, meu Deus, essa pessoa é incrível! É incrível, ela faz tudo. E te mete ainda mais no meio. Então, cara, eu acho, sinceramente, genial. É uma teia que tu não consegue escapar. É genial.
E eles trabalham muito bem essa parte do marketing, igual você estava falando, tipo, tudo linka muito bem, tudo, tipo, faz muito, muito sentido. Mas agora, como a gente é polêmica e gosta de uma polêmica, né, a gente vai trazer essa pauta Ai, aqui, vou porque tomar não naná. tem como, como a gente fugir dela. Mas a Coreia, ela em si já é um país muito marcado por suas tradições, né, pelos seus costumes, enfim, tudo muito bem padronizado, muito certinho, né, enfim. Eles também são conhecidos por ter essa cultura mais rígida, tradicional, né, onde as pessoas têm que, tipo, trabalhar para se garantir, então tem toda essa questão de cobrança. Aí, e nesse meio tempo, o sonho de virar idol, ele pode vir à tona, né? Só que não significa que você vai ser livre, vai ganhar mares e mares de dinheiro. Também pode acontecer, mas também não é muito bem assim que rola. E aí a gente queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes, para os eufóricos, esse modelo de como funciona essa indústria, assim, os trainees, os idols, como que funciona todo esse modelo que é meio polêmico aí? Então, a gente sabe que você ser idol é um sonho que é muito difícil de se realizar. Primeiro porque a gente tem uma indústria muito saturada, onde anualmente são lançados inúmeros grupos. A grande maioria não consegue atingir o objetivo que é, primeiramente de tudo, eu acho que o mais importante é ficar famoso na Coreia do Sul. A gente vê grupos que não conseguem alcançar nada de público lá e, consequentemente, nada de público aqui. Grupos que vêm de empresas menores, porque o sul-coreano, sim, eles dão preferência a empresas maiores, então não tem como você competir muitas vezes com grupos da YG, da JYP, da própria Big Hit, da Hybe, né, no caso atualmente, da SM, que são, né, as empresas que formam o grande conglomerado de empresas sul-coreanas de entretenimento. Então a gente vê inúmeros grupos que tentam chegar, né, no sucesso, tentam alcançar e não conseguem. Não porque não são bons, mas porque a indústria é muito saturada e normalmente as pessoas lá dão mais valor e prestam mais atenção em grupos que são da Big Three, grupos que são de empresas maiores. Então, quanto menor for a empresa, mais difícil é de um grupo ser bem sucedido. E isso é muito triste, porque a gente sabe que os idols começam com esse sonho muito cedo. E você ser idol não é uma coisa muito fácil. Eles precisam abdicar de muitas coisas na vida deles, como amigos, estudo, namoro, vida social. Porque você tem um contrato. Até quando você, antes de debutar, você tem um contrato. Porque você não pode ter a sua imagem manchada. Porque se você debuta e rola um escândalo, você sai do grupo e o grupo pode vir, tipo, a nunca mais ser o mesmo. E isso é muito polêmico. Porque é isso aqui, gente. Tipo assim, existem inúmeras polêmicas que podem acabar com um grupo. E às vezes, na nossa visão de brasileiro, como a gente não é tão rigoroso assim quanto coreano, enfim, quanto asiáticos no geral, é o que eu acho, a gente acha até que algum dos casos é uma besteira, sabe? Tipo assim, fulano de tal começou a namorar fulano de tal, pronto, é afastado do grupo, acabou o grupo. Entendeu? Então, assim, são assuntos bem, né, polêmicos. E você querer ser um idol é realmente muito complicado, porque eles começam a treinar desde pequenos, e aí eles ficam treinando na empresa, não é um treino leve, é um treino puxado, sem esperança de debutar. Nesse meio tempo, eles não ganham nada. Então, assim, é um sonho que às vezes pode nem vir acontecer. É um sonho que eles podem nunca alcançar. Então é realmente bastante complicado. E aí, nesse meio tempo, podem acontecer inúmeras coisas, como o idol entrar num programa de variety, sabe, para formar grupos, ou então ele ser prometido por um grupo e na hora X na hora H não debutar, ou ele tentar, ele ter um grupo já formado, a empresa falar, vamos debutar vocês, e aí em vez de fazer isso, eles jogam eles para um programa de variedade, de sobrevivência, para montar um grupo. Isso já aconteceu. Isso aconteceu, inclusive, com o Aiko e com o Inner. Eu não sei se vocês sabem da história do Aiko e do Inner. Eles eram da YG, eles treinavam juntos, eram todos trainees, e eles achavam que eles iam debutar juntos. E aí, um dia, viraram para eles e falaram, olha, vai todo mundo aqui participar de um reality show. E aí, quem sai do reality vai debutar. E aí, eles se separaram. Metade não debutou. E aí,
que foi, tipo, o winner, né? O winner foi o primeiro. E aí, beleza, metade não debutou. E aí, depois eles acharam, pô, beleza, a gente não debutou, mas agora, né, a YG vai debutar a gente. Que agora formou um grupinho aqui, pô, sobrou, beleza, vamos separar em 2. E aí a YG virou pra eles e falou, a gente vai botar vocês no outro reality. Só que a gente vai botar trainees de fora pra competir com vocês. Quem ganhar vai debutar. E foi isso que aconteceu com o Icon, sabe? Então, tipo assim, a sorte deles é que ficaram sabendo disso e boicotaram. Então, todos os trainees de fora não conseguiram entrar. E aí o grupo debutou. Mas pensa isso na cabeça de uma pessoa que tá treinando desde quando ela tinha 6 anos de idade, sabe? Nossa. Gente, é um absurdo. É muita bizarro. coisa. Sim, e você tem prazo de validade. Não adianta falar que não. Você tem prazo de validade. Cada vez mais os grupos têm debutado mais cedo, mais jovens. Porque eles têm a questão do exército. Então, quando você faz 28 anos, 29, 30, já tá na hora de você entrar para o exército. É mais ou menos no gap dessa faixa de etária, dessas faixas etárias, que os grupos começam a ir para o exército, que os membros começam a ir para o exército. Então, eles cada vez mais estão debutando pessoas mais jovens, com 16, 17, 18 anos. E agora vai debutar até um de 13, se eu não me engano. Nossa. Eu acho um absurdo. Porque a pessoa tá perdendo completamente a melhor fase da vida dela, que é a infância. Sim. Tipo assim, 13 anos você não é adolescente, você é uma criança, Sim. sabe? Sim. Bem, você pode ter sonhos, não tô falando que não. Mas você ser introduzido num mercado de trabalho com 13 anos, onde você vai ter regras de você não poder namorar, você não vai poder sair, você vai perder a sua juventude por causa de emprego, porque é um emprego, a gente tem que encarar como um emprego. Eu acho pavoroso, eu acho um absurdo. Então, assim, cada vez mais eles estão debutando pessoas mais jovens, o que eu acho muito ruim para eles, entendeu? Sim. E essa coisa de você também não mesclar a idade, por exemplo, de você só ter grupos cada vez mais jovens, também é muito ruim para o mercado. Porque você cada vez mais vai estar inibindo as pessoas mais velhas de escutarem determinado grupo. Sim. Porque cada vez mais vão infantilizando, sabe? O K-pop, vão botando pessoas mais jovens. Então, assim, particularmente falando, isso pode ser um popular opinion, pode ser polêmico, mas eu acho que eles deveriam mesclar a idade dos grupos. Sim. Poderiam botar umas pessoas mais velhas, tipo, de 26 anos, junto com uma galera mais jovem, porque eu acho que a galera vai aprendendo, sabe, com as pessoas mais velhas. Podia, tipo, debutar grupo de pessoas que já foram pro exército, pra não ter que mandar a galera pro exército no meio da carreira, no auge da carreira. Então, assim, tem coisas que talvez rolem no K-pop por ser um estilo musical muito novo, uma indústria muito nova, eles ainda estão aprendendo. A Coreia é um país que demorou muito, muito para se globalizar, muito. Há 60 anos atrás, 70 anos atrás, eles estavam sendo invadidos pelo Japão e eles não tinham nada na cultura deles, porque o Japão simplesmente impedia eles de fazerem qualquer coisa que fosse deles, inclusive aprender a própria língua. Porque eles estavam sendo colonizados, teoricamente, tentando, né? O Japão estava tentando colonizar a Coreia. Não ocorreu, graças a Deus, mas isso estava acontecendo há 70 anos atrás. E a gente sabe que é muito problemática essa história da Coreia, essa história política da Coreia de 70 anos atrás. E eles conseguiram se reerguer nesse gap de 70 anos. No caso, menos, né? Porque o Japão saiu de lá, eles tiveram mais 10 anos, e aí começaram a investir em tecnologia, educação e cultura. Então, tem muitas questões que tem que mudar, que eu vejo que está mudando aos poucos, mas que ainda precisa melhorar muito, com a pressão de estética, que não só os idols passam, mas toda a população coreana. Esse lance de idol não poder namorar, que isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Imagina você trabalhar e você não poder namorar, tipo assim, pelo amor de Deus, isso não existe. Exato. Cara. Não existe. 30 anos na cara que nunca beijaram na boca. Aí sai um escândalo deles falando, fulano de tal, tipo os meninos do AV. Fulano de tal saiu acompanhado de uma coreana de tal lugar às tantas horas da manhã. Gente, querido, beloved, Habib, óbvio que saíram. É óbvio, deixa eles viverem a vida deles, tá? Exato. Sim. Não existe, gente. Não existe. É bizarro, é muito bizarro. Eu lembro que eu vi, conforme a gente estava pesquisando para fazer o episódio, eu vi uma entrevista, eu achei bizarra, assim, do começo ao fim. Era uma jornalista coreana, ela estava fazendo uma entrevista na rua e falou assim para uma fã, nem lembro qual era a banda específica, mas era uma fã de K-pop. Ela falou: qual seria o sentimento para você se um idol seu
namorasse. Aí ela, nossa, eu ia ficar chateadíssima, porque pra mim ele tem que estar ali, sabe, solteiro. Eu tenho que entender que, tipo, é uma chance, é uma oportunidade. E, tipo, uma fã falando isso. E óbvio que a indústria trabalha em cima desse pensamento. Eles estão ali, né, tentando manter isso. Mas, gente, é bizarro, tipo, uma coisa que, sabe, eles têm que ter essa liberdade de poder escolher, tipo, quero namorar, quero sair. E eles, infelizmente, não têm. Isso é Eu muito acho doido. engraçado porque eu vejo também muito fã de K-pop comentar que super liga pra saúde mental dos idols. Ai, meu Deus, porque falando de tal tem que estar 100% bem. E aí sai um episódio desse de, falando de tal, estava saindo com uma menina, não sei o quê. E taca pedra, falando, ai, meu Deus, eu estou decepcionada. A gente tava falando sobre a questão da estética, né? A gente sabe que os idols e, enfim, as empresas procuram pessoas com padrão estético coreano, né? Bem perfeitinho, enfim. Você acha que agora, nesse momento, os idols, eles podem falar sobre isso, sobre essa pressão estética, ou você acha que é uma coisa ainda muito escondida que rola sobre isso, sobre esse padrão estético rigoroso, assim? Com certeza eles não podem falar, e eles não podem falar de nada. A menos que o grupo acabe, eles fiquem muito pé da vida com a empresa e quebrem contrato. Realmente, a questão contratual, eles não vão nunca vir a falar isso. Óbvio que eles podem tacar um shade ou outro. Eu acho que eles podem mostrar o descontentamento deles em relação a isso. Alguns deles podem vir fazer alguma coisa ou outra que eles gostem no corpo, por exemplo, como o caso do JB, que eu lembro que ele fez um piercing aqui, o próprio Jungkook, que vive fazendo tatuagem, mostrando, e fazendo piercing, mudando cabelo. Eu acho que, assim, dependendo do nível do grupo, eles já podem fazer algumas mudanças no corpo deles que são mais significativas, tipo Jungkook tatuando. O próprio Big Bang, eles, quando atingiram um nível de carreira, eles pararam de ter essa visão e essa imagem mais correta. Não é correta, né, gente? Porque a gente não tá falando de caráter, mas essa imagem mais padrão, né? Eles já começaram a mudar mais o cabelo, fazer uns clipes mais doido e tudo mais. Então, eu acho que, assim, quando o idol ele alcança determinado nível na carreira, sim, ele começa a ficar mais solto em relação a isso, dependendo do grupo, porque tem muito disso. Depende muito da empresa, depende muito do grupo, enfim, depende muito. Agora, a galera que debuta agora, gente, não tem. Sim. Gente, Tipo, padrão. zero chances, né? Padrão. Assim, E se a pessoa for isso aqui, mais gordinha, taca um hate nela na internet. Isso não é sacanagem. Tem casos de idols que ficaram afastados por um tempo. Às vezes para cuidar da cabeça, às vezes por causa de exército, às vezes, enfim, N problemas, problemas de saúde, enfim, que voltaram mais cheinhos e receberam hate na internet. Então, assim, padrão de beleza na Coreia conta. Obviamente, fãs internacionais podem não ligar pra isso, mas na Coreia conta. Isso aconteceu com o Suga do BTS. Quando o BTS deu uma pausa, tirou férias, o Suga voltou mais cheinho. Gente, normal. Qualquer pessoa normal, a gente somos humanos, sabe? Os corpos mudam. A gente engorda, a gente emagrece. Eu mesmo já engordei e emagreci 5 vezes durante a pandemia, feição fora total. Então, assim, sabe? Acontece, é normal. Mas coreanos não veem desse jeito. Você tem um padrão. E, gente, a gente não pode julgar tanto. Porque, assim, é cultural. Não tem muito jeito. Sim. É da cultura deles. Eles são assim. A sociedade coreana é assim. Lá pra eles é normal, sei lá, a tua tia virar pra você e falar assim: ai, você tá gordinho, hein? Você ficaria mais bonito se tivesse mais magro. É normal, gente. Não é assim, caraca, que comentário escroto. É normal. Pra eles é normal. Então, assim, isso eu acho que, assim, talvez mude, mas é uma coisa que tá entranhada na sociedade. Hoje em dia, óbvio, a gente já vê até dramas que fazem críticas a isso. A gente tem True Beauty, a gente tem Gangnam Beauty, que falam sobre essa pressão psicológica que os coreanos, não só os idols, óbvio que os idols, os artistas sofrem uma pressão maior por estarem expostos à mídia. Mas os coreanos, em geral, sofrem esse tipo de preconceito. E eu tenho caso que eu já vi acontecer na Coreia, de coreano sofrendo bullying, 2 amigos, porque os amigos falavam que a pessoa era feia, sendo que a pessoa não era feia, gente. Isso é um problema muito sério na sociedade. Muitas pessoas sofrem bullying por coisas mínimas. Tipo assim, esse menino era porque ele não era muito alto, ele tinha 1,70
1,76m, 1,77m. Pra mim é alto, porque eu tenho 1,63m. Ele é bem mais alto que eu. Sim. E porque ele tinha a língua presa. O moleque era chefe de um restaurante, ele tinha o próprio restaurante. Ele era Caraca. chefe do restaurante. Ele era super padrão. Ele tinha um cabelo perfeito. Ele tinha um sorriso perfeito. Ele era lindo. Se vestia bem. Gente boa. Muito gente boa. Muito doido, gente. É assim, uma realidade Nossa, realmente que loucura. muito louca. Muito, muito louca. E aí, não só aconteceu isso com este menino, mas eu conheci uma coreana numa balada também. A gente tava na balada e tal. E eu virei amiga da coreana. A coreana grudou em mim, eu grudei nela. Então, a gente ficou bueníssima. Inclusive, falo com ela até hoje. E ela ficou muito minha amiga. E ela também passou por isso. De, tipo assim, tá com um grupo de pessoas que faziam a mesma coisa com ela, só porque ela tinha plástica no rosto. Gente! Gente, pelo amor de Deus. É aquela E aí coisa eu que eles não, pedem um padrão, né? É, aí e não quando pode você, fazer tipo, tá no padrão, Gente, aí a Coreia você do não Sul. tá. A Coreia do Sul Gente, é o que número loucura. 1 em país de fazer plástica no rosto. Não sei se vocês sabem, mas eles são o ranking número 1. Primeiro, pressão, por causa da pressão estética, as pessoas querem sempre alcançar aquele padrão de beleza inalcançável. E tudo pra agradar outras pessoas. Gente, eles se importam muito com a cabeça das outras pessoas. E ao mesmo tempo, quando você tenta alcançar isso, eles não gostam. Porque você é Exato. artificial. Tipo assim, dá pra entender um negócio desse? Não dá. Porque não dá pra agradar. Que Tipo assim, loucura. não dá pra agradar. E aí ela falava pra mim que, ela custou muito pra fazer amizade, que na época da escola ela sofreu muito, porque ela tinha feito a primeira plástica dela com 16 anos de idade. Nossa. E ela achava que ela era muito bonita antes disso. Mas as pessoas começaram a mostrar pra ela que ela não era tudo aquilo. Meu Sabe? Tipo Deus, assim, gente. gente, é bizarro. E aí eu conheci ela tinha 32 anos. E aí também tem a pressão de casamento. Tipo assim, com 32 anos, você já é velho pra casar na Coreia. A galera que é mais padrão, vamos dizer assim, coreano raiz, começa a casar muito jovem. E aí, quando você chega nos 32, meio que ninguém te quer. Basicamente é isso. Foi isso que ela falou pra mim, pelo menos. E aí ela falou que ela tava ficando velha já pra casar e tal. E que as pessoas não gostavam dela, porque ela tinha plástica e tal. Os caras não gostavam, porque os homens coreanos gostam de pessoas padrões naturais. Impossível. Não existe. E aí eu virei pra ela e falei, cara, você é maravilhosa, você vai achar uma pessoa que vai gostar de você do jeito que você é. Independente de plástica, independente de qualquer coisa. Aí eu virei pra ela e falei, eu te acho linda, você é maravilhosa, você é perfeita. E aí a gente ficou amiga. E aí ela casou esse ano, graças a Deus. Ela arrumou Ai, que uma incrível. pessoa legal, Que legal. graças a Deus. Fiquei muito feliz por ela. E é isso, gente. Tipo assim, então pra você... Nossa. Esse padrão, eu acho muito doido. Porque não é só na indústria, sabe? Você vê isso no dia a dia. Fiquei um mês na Coreia e eu vi inúmeros exemplos disso. Então, assim, é uma coisa que está muito entranhada realmente na sociedade, é uma coisa que eles precisam mudar. Mas eu acho que vai levar ainda um pouco de tempo para eles mudarem e poderem vir a público falar sobre isso, porque realmente é um assunto delicado, é um assunto polêmico que está entranhado na sociedade, e isso vem muito da questão cultural mesmo, e do fato da Coreia ser um país muito fechado, e só começar a se abrir agora, menos de 5 anos. Obviamente, a gente tem a globalização antes disso, mas vocês escutaram alguém ir para a Coreia há 10 anos atrás? Tipo assim, não. E até atualmente é difícil você escutar. Então, assim, é uma coisa que vai demorar para mudar, mas que está entranhada na sociedade, não só na indústria. E é pavoroso. Exato, Com certeza. exato. E é o que você falou, eu acho que é uma questão muito cultural mesmo. A gente também tem que ter essa noção de não pegar e falar, isso daí é uma coisa de louco, porque é uma questão da cultura deles, eles podem até se sentir mega ofendidos se a gente falar isso. Mas assim, de uma visão, olhando de uma visão brasileira, às vezes, quando a gente estava fazendo a pesquisa para entrevistar você e tudo, e conhecer um pouco mais sobre K-pop, ficamos muito chocada, porque tinha umas pautas que eram muito, muito polêmicas, tipo, questão de ser da comunidade LGBTQIA+, não tem como, quando você, por exemplo, é um idol, não tem como você ser não só idol também. Exato, geral, e eu também tenho exemplos pavorosos. Então, pavorosos. É muito doido. E eu acho que, assim, pelo menos quando eu olhei, eu até pensei, falei, nossa, a pauta social parece que não existe lá. Só que é uma questão muito cultural, então para eles, às vezes é tipo... Se a pessoa é baixinha, se o cara é mais gordinho, ou a menina, Gente, isso é se a menina é muito alta,
Nossa, que loucura. É, tipo, Muito é doido. muito 880, né? Tipo, não Exato. muito E é louco. muito Exato. cultural, né? Eu acho que bem enraizado mesmo. É igual uma coisa que você Cara, falou que sabe vai. o que eu acho uma coisa que pode agravar isso tudo é que eles não têm miscigenação, né, velho? Então eles têm É, um tipo de padrão realmente de beleza. Eles não estão acostumados a ver outros tipos de beleza, Uhum, entendeu? Então eu acho que isso influencia muito. E o biotipo asiático já é um biotipo mais mionzinho, muito magro. Tipo assim, uma brasileira, obviamente que tem pessoas que conseguem ter o mesmo corpo, né? Porque a gente é um país muito diversificado, a gente tem muita miscigenação e tal, mas por exemplo, o corpo do brasileiro normalmente não é um corpo magrelo igual o do asiático, tipo, muito magro. uhum. Não não, consegue alcançar esse padrão de beleza. Eu não consigo nem alcançar eu. esse padrão de beleza. Não é meu Exato. tipo. Tipo assim, não é a minha estrutura corporal não é igual a Uhum, dele. Então, assim, eu acho que isso pode ser também por conta disso, pela sim, falta de contato com outras belezas, vamos dizer assim, com outros tipos Sim, de rosto, de corpo, coisa que vem mudando atualmente. Mas foi o que eu falei. Há 10 anos atrás, você. Já é difícil de ver gringo hoje em dia. Hoje em dia tem mais. Mas eu entrava no metrô, só tinha asiático, só tinha coreano. Não uhum. tinha estrangeiro, não tinha. Eles ficavam todos Gente, olhando pra meu minha Deus. cara. Não tinha. Então, assim, hoje em dia, há 2 anos atrás, eu entrava no metrô, eu não vi estrangeiro, imagina 10. Entendeu? Então, é eu acho que Exato, muito. verdade. Não tem como a exato. gente julgar, não dá pra julgar. Entendeu? Não Sim. dá. Uhum. Sim, totalmente. Agora, assim, mudando super de assunto, né? Existem diversas gerações de K-pop, voltando um pouco mais pro K-pop em si, vamos deixar a polêmica de lado, mas é válido trazer também porque é algo, é uma realidade, então É, é real. super válido. Tem a primeira geração, que é marcada por vários grupos, né? A segunda geração também representada que surgiram em 2003, representada por Wonder Girls, e a terceira geração que surgiu ali por volta de 2011 e 2012, que tem como Psy, por exemplo, que provavelmente todo mundo que está ouvindo aqui o podcast pelo menos vai reconhecer Psy, BTS, Red Velvet, Monsta X, enfim, várias outras, né? Porque são os grandes nomes, mas tem diversos grupos. Na sua opinião, todas essas gerações, elas são valorizadas? É algo que... Porque na cultura americana e também brasileira tem muito por exemplo, aqui no Brasil, olham para a Alcione e falam, nossa, sei lá, uma menina de 17 anos que está começando na MPB e fala, putz, ela é para mim a minha inspiração. Ou nos Estados Unidos, tipo, Michael Jackson, para mim é a minha inspiração. Você sente que isso também rola com eles? Tipo, essa primeira geração é uma inspiração para o nosso grupo hoje ou é diferente, mais separado? Olha, eu acho que depende muito. Eu já vi, tipo assim, na Coreia, sim. Na Coreia, Uhum, a gente vê os grupos mais jovens, por exemplo, vou pegar o exemplo do Kingdom. Kingdom foi um programa que teve atualmente, que envolveu grupos de nova geração, né, da quarta geração, mas também pegaram grupos mais antigos como o iKON uhum, e o B2B, que são grupos bem antigos. Uhum. Então a gente vê que os grupos, eles têm essas pessoas como inspiração. Tipo assim, se eu fui pra Coreia e eu lembro da galera falando G-Dragon é um ícone. Big Bang paved the way, entendeu? Então assim, lá na Coreia sim. Lá na Coreia, sim, eles respeitam tanto os grupos quanto os fãs, quanto gente que nem escuta K-pop. Sim, eles têm esse negócio de falar, cara, pioneiros do sim, cacete, irado. Mas aqui, não só aqui no Brasil, para fãs internacionais, eu vejo que não acontece tanto isso. Porque eu já ouvi pessoas desdenhando de grupos mais antigos por serem grupos mais antigos e não uhum, serem tão conhecidos assim. Tipo assim, para a geração que tá começando a escutar K-pop agora. sim, Óbvio que existem fãs de K-pop que falam, porra, caraca, tem que respeitar ao máximo, porque esse povo, sabe, foi a galera que começou, foi a galera sim. que são os pioneiros desse negócio. Sim, tem, gente. Eu sou uma dessas pessoas, entendeu? Tipo, tem. Uhum. Eu tenho amigos que também são assim. Mas já vi pessoas falando que, tipo, quem é fulano de tal? Fulano de tal nem foi para os Estados Unidos e fez sucesso lá como o BTS fez. Sendo que, assim, galera, fez Eles sim. andaram pra eles correr. Exato. Eles correram Vocês pra eles não andarem, sabem. desculpa. Eu não sei se vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas Super Junior foi uma febre. O Super Junior, inclusive, foi um dos grupos que fizeram sucesso numa época que a internet era desconhecida, era um negócio novo. O YouTube mal existia. Então tudo deles é orgânico. Ou seja, os caras são tão fodas que eles captaram
público organicamente, sabe? Sim, Então, sim. assim, você tem Super Junior, Big Bang, enormes, tanto mundialmente, sabe, com carreiras internacionais, quanto dentro da Coreia. Então, assim, como que você vai ignorar esses caras, sabe? Eles literalmente, quando você estava nascendo, eles estavam Eles fazendo. estavam lá, Estavam- batalhando, abrindo as portas, né? Exatamente. É óbvio que é diferente, gente. Hoje em dia, a gente tem a internet como um meio de comunicação em massa. É muito difícil você achar uma pessoa que não tem internet em casa. Há Sim. 15 anos atrás, eu não tinha internet em casa. Entendeu? A diferença é essa. Hoje em dia você tem meios de comunicação que tornam isso mais fácil de ser conhecido. Antigamente eles tinham uma barreira do cacete, apesar de ainda já estar inserido no mundo globalizado, você tem a barreira ali, sabe? A barreira de, tipo, exportar esse produto para fora da Coreia, entendeu? Então, assim, óbvio que é diferente. Óbvio que o tamanho não é o mesmo, a dimensão não é a mesma. Mas para as dimensões da época, porra, os caras paved the way, literalmente. Pisaram em qualquer padrão americanizado, qualquer um. Faziam um sucesso dentro e fora da Coreia. Faziam sucesso no Japão, gente. Coreia é inimiga histórica do Japão. Por muito tempo, comercialmente, eles foram fechados. A Coreia não podia exportar nada para o Japão e o Japão não podia exportar nada para a Coreia. E eles quebraram essa barreira, entendeu? Então, assim, eles literalmente construíram e pavimentaram realmente para esses grupos novos fazerem o que fazem hoje em dia. Então, assim, não tem como você ignorar esses grupos. E eu vejo gente ignorando. E eu acho um absurdo. Se as pessoas foram procurar, hoje tem Light Chic por causa do G-Dragon. Quem criou a Light Chic foi o G-Dragon. Foi graças ao Big Bang, entendeu? Então, assim, tem coisas no K-pop que foram criadas por esses artistas. Você não pode ignorar a existência deles, porque o K-pop não seria o que é hoje em dia sem eles. Não fosse por Óbvio eles. que é uma exato. versão atualizada, é uma versão, sabe? Mas foram eles que fizeram isso. Sim. Então, assim, Exato. eu vejo fãs internacionais fazendo isso. Eu vejo. Sim. Na Coreia, não. Na Coreia, eles têm esse zelo pelos pioneiros do K-pop. Com certeza. Perfeito. Agora a gente vai para uma pergunta também, outra, que é... Em 2020, a indústria musical sul-coreana cresceu 47%, levando o Brasil a ser o 5º país que mais consome esse gênero de K-pop. Qual é o seu top 3 grupos e quais os seus idols favoritos? O que você acha a respeito disso? Isso, só top 3? Você pode fazer um top 5, se você preferir. Olha, eu vou citar os mais importantes para mim. Eu não posso deixar de falar do BTS, obviamente, porque foram eles que me introduziram nesse meio e eu nem sabia que eles iam se tornar a febre que eles se tornaram. Então, para mim, realmente é uma coisa impactante, porque você tem um grupo pequeno que veio de uma empresa pequena que não era ninguém, que fazia show na rua de graça para um super sucesso mundial. E como eles vieram numa época da minha vida que eu estava muito mal e eu precisava de um empurrãozinho, eles me ajudaram bastante. Eu sigo muito a filosofia deles de, tipo, não desistir do sonho, sempre correr atrás, porque parado você não vai conseguir nada. Então, eles são uma inspiração pra mim. Realmente, eu tenho que citar como top 1. Top 1, não tem jeito. Eu deito pra qualquer coisa que eles fazem. Eu tenho BTS em tudo. Eu tenho, BTS em tudo aqui no meu quarto, do meu lado, sabe? Então, assim, realmente, eu não posso deixar de citar eles como o meu grupo Ultimate, a razão da minha vida. Eu acho que a segunda pessoa que eu tenho que falar é o Woods, que é um solista que eu amo, que fez parte do X1, que debutou com o X1. Ele já tinha uma carreira solo antes do X1 e ele também já fez parte de um grupo de K-pop antes, que entrou em hiatus. E eles já vieram para o Brasil, inclusive, fazer show. E o Woods tem uma carreira excepcional solo. Eu sempre gostei das músicas solo dele, ele era perfeito. E aí ele entrou no Produce e eu comecei a ficar mais apaixonada por ele. E quando ele debutou no X1, ele virou o meu bias e hoje em dia ele é meu ultimate do K-pop fazendo carreira solo. Eu acho ele incrível. Ele não vem de uma empresa tão grande, ele vem da Enro Entertainment, que é a mesma empresa do Everglow. E eu gosto muito da carreira dele. Quem não conhece, por favor, vá conhecer, vai escutar, porque ele faz um estilo de música bem K-R&B, K-hip hop. Eu adoro, é muito incrível. Ele é maravilhoso, sério. Ele é muito, muito, muito talentoso. Então, ele fica pau a pau assim com o BTS atualmente pra mim. ATEEZ é um grupo que me desperta coisas boas, então eu tenho que citar. NCT
NCT salvou a minha quarentena. O NCT salvou a minha quarentena, salvou o... Cara, me salvou, eu acho, que do tédio. Eu não tava NCT tanto, assim, antes da quarentena. Na real, eu escutava, mas eu não acompanhava. Eu não sabia nem o nome dos integrantes. E aí, como eu tive um pouco mais de tempo na quarentena para poder prestar atenção e escutar, ele virou um dos grupos preferidos e atualmente tá pau a pau, também escuto muito. TXT é um grupo que eu também não posso deixar de citar, porque eu acho que eles têm a maior versatilidade musical do K-pop atualmente. Eles têm uma discografia impecável, até que me agrada mais atualmente do que a própria discografia do BTS, do que eles vêm fazendo atualmente. Eu gosto mais do trabalho atual do TXT até, é uma sonografia que me agrada até mais atualmente. E eles, mano, a discografia deles é de botar inveja, cara. Cada CD, cada álbum é um diferente do outro. É um hino atrás do outro. Não tem uma música ruim, não tem uma música que eu fale, meu Deus, isso vai envelhecer mal. Então o TXT pra mim, ó, tá lá em cima. Eu tenho também alguns. Gente, tá vendo? Pra que pedir o top? Não tem top, ó. Não tem top. Top sou eu. Não existe, gente. Gosto muito também de K-hip hop, K-R&B, então gosto muito do Crush, gosto muito do DPR Young, do DPR Live, gosto muito do Chris, do CK, gente, CK, não tem nada de Chris, CK. Gosto muito do J-Park, gosto muito da Bibi, gosto muito da Ciel, que são nomes do K-hip hop altíssimos, sabe? Tipo, muito famosos, da Jessie. Acho que eles representam muito bem. Escuto muito de verdade. Gosto muito também de cantores de OST, tipo Paul Kim, o Juno também é muito bom. Gosto muito também de grupos femininos como Everglow. Gosto muito do Red Velvet. Adoro as solistas, a Yumi é a solista preferida. Então, assim, esses pra mim eu acho que são os meus favoritos. Faves, né? Provavelmente vou me arrepender de não ter falado outros, sim. Mas... Big Bang, não posso esquecer do Big Bang. É verdade. Temos os 21 também, então... Se está... Pronto, gente, juro, parei. Não, mas é muito legal e eu acho que também acaba puxando para nossa próxima pergunta, porque você falou bastante durante o nosso bate-papo o quanto, enfim, todos os grupos de K-pop que você gosta, enfim, você já conheceu, o quanto eles de verdade te impactaram, assim. E uma coisa que eu particularmente acho incrível é que muitos dos fandoms de bandas de K-pop, né, eles costumam fazer vaquinhas online para ajudar uma causa social. E, tipo, por exemplo, para quem não sabe, não está situado, os fãs do BTS, por exemplo, fizeram uma vaquinha no Twitter para arrecadar dinheiro para comprar oxigênio por conta da crise que estava acontecendo em Manaus devido à Covid durante a pandemia. E esses atos e posicionamentos dos fãs, né? Porque eu sinto que é uma coisa muito... O fandom fala, gente, vamos fazer isso e vamos. Você sente que é algo que vem também influenciado pelos idols, ou é algo que parte mesmo da fanbase, assim, que eles falam, olha, vamos se juntar e ajudar nessa causa, porque é muito incrível o que os fãs fazem. Eu acho, tipo, muito digno, muito louvável, assim. Eu acho que vem um pouco dos dois, sim. Eu acho que muito vem de inspiração e eu acho que o segundo fator muito importante é a visibilidade que as fanbases têm. E usar essa visibilidade para uma coisa que presta, uma coisa importante, eu acho isso muito bacana também. Eles também fizeram em relação às queimadas da Amazônia. Sim, eles também arrecadaram dinheiro. E eu acho isso muito incrível também. Eu acho que, óbvio, a gente tem muitas coisas ruins que, né, vem do K-pop que a gente não pode deixar de citar também. Mas esse lado do fandom é um lado incrível. Eu tenho que aplaudir de pé. Eu fiz até um vídeo sobre isso no canal uma vez, falando do fandom do BTS, que fez uma vaquinha para arrecadar para combater as queimadas na Amazônia. Eu achei isso incrível. E eu acho que é por aí, sabe? É você utilizar a visibilidade que você tem e um estilo de música, sabe? Tipo, aquilo que o seu artista te inspira para fazer algo bom, sabe? É o que eu tento fazer e eu acho que é o que as pessoas deveriam fazer também. Eu acho muito bacana e deveriam escutar mais os próprios artistas, porque eles falam coisas tão legais, sabe? Fazem coisas tão boas também e dão sempre um exemplo bacana. Então, eu acho que utilizar isso
pro bem de um bem, né, em comum, é muito bacana. E eu aplaudo de pé. Eu acho isso incrível da fanbase. Eu Incrível. também acho incrível. Super, Sim. super, enfim, louvável. É louvável, realmente. Sim, agora a gente vai para nossa última parte da entrevista, né? A gente queria deixar um espaço aberto para você dar um recado para os nossos queridos eufóricos que estão escutando a gente, para os fãs de K-pop. Se tem algum recado, alguma coisa para falar, agora é o momento. Pode falar se você quiser. Gente, se vocês não escutam K-pop porque vocês têm algum tipo de preconceito com a língua, lembrem-se que nem todos vocês sabem falar inglês e que nem sempre vocês estão entendendo o que o cara tá falando. Legenda tá aí para isso. A gente tem YouTube, ferramentas que vocês conseguem ler o que tá vindo, o que tá sendo falado naquela letra. Então isso não é uma desculpa para você não escutar. Tenta abrir uma mente, porque o K-pop é um mundo muito legal, é um estilo de musical que agrada a todo mundo e é muito, 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 muito bacana de ser escutado. E eu tenho certeza que, da mesma forma que mudou minha vida e me inspirou de várias maneiras, pode inspirar vocês. E aí, os fãs de K-pop, gente, se vocês gostam de K-pop, se inscreve lá no canal, me segue nas redes sociais. Vamos deixar todas vai deixar as tudo redes aqui na descrição do episódio, na descrição do YouTube. Maricota TV, lá eu falo sobre cultura coreana, tem vlog de Coreia do Sul também, que eu fiquei um mês lá na Coreia, falo de K-pop, falo de K-drama, falo de tudo, gente, tem uma zona aquele canal, eu falo de tudo. Segue nas redes sociais, que eu tô sempre falando sobre isso, porque eu sou uma alienada e eu só escuto e consumo isso. Meninas, obrigada por terem me chamado, eu achei incrível o papo que a gente teve. A gente que agradece. A gente que agradece. Se vocês quiserem falar de K-pop. Vamos agora pro Eufóricas Recomenda, que é seguir a Maricota, né, no Instagram, se inscrever no canal dela lá no YouTube. Vamos deixar aqui todas as redes sociais dela. E que ela tem conteúdo muito incrível sobre K-pop e muito mais. Então, é @maricota_16 no Instagram. E o YouTube dela é Maricota TV. Então, siga lá a Mari, que ela tem um conteúdo muito legal. E é isso, então fiquem atentos para os próximos episódios, como sempre. Sigam o nosso Instagram, o @podcasteufóricas, o nosso Twitter, @eufóricaspod, nosso TikTok é @podcasteufóricas. E tem alguma dúvida, alguma crítica construtiva, manda pra gente por lá, porque ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio tão quanto a gente. Vamos para os créditos. Roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Milena Fagundes. Capa do episódio, Hailey Dias. Intro, Labyrinth. Still Don't Know My Name. E até a próxima, galera. Até a próxima, gente. Tchau!